Olá, sejam todos bem-vindos, o programa Ronda está começando. Olha eu aqui de novo para trazer todas as informações que você precisa ouvir. Eu poderia chegar aqui e dizer o seguinte: eu vim aqui dar as informações que você quer ouvir. Mas infelizmente não é assim que funciona. Eu quero começar aqui uma semana com muito jornalismo, com muitas informações. Fiquem conosco, eu sou Oséias Farias e essa é a TV5 Canal 16. Esse é o programa Ronda da Cidade. Deixa eu falar com a minha produção, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse programa que lidera a audiência nesse horário. Estou ao vivo aí no Facebook? Tô, né? Um abraço para todos vocês que me acompanham nas redes sociais. Mas eu quero começar esse programa falando de uma tragédia que aconteceu em Desengano no último sábado. Um desentendimento de casal resultou em mais um feminicídio que a polícia está investigando. Gente, feminicídio, o crime praticado contra mulheres, e às vezes tem um entendimento aí de que morreu por ser mulher, isso às vezes é contestável, mas existe uma morte registrada em Desengano. Eu tenho essas imagens aí, produção? As imagens são do site nortenoticias.com. Nós estamos mostrando imagens da vítima. Segundo informações da polícia, Maria das Graças Luz, de 38 anos, essa mulher que eu estou mostrando, ela foi morta por Paulo Roberto Siqueira, também de 38 anos, em Desengano. A história, de acordo com informações, é de que houve um desentendimento com o casal no último sábado. E aí o marido se utilizou de uma espingarda, essa de fabricação caseira, não é? Para matar a mulher. E ela acabou morrendo. É assim que começa, ele atirou na mulher e ela acabou morrendo, só para consertar aí. Mas a Polícia Civil, ela começa esta semana com uma investigação de possível feminicídio. Por que eu estou falando de possível? Porque não dá para dizer que o cara matou porque ela era mulher, mas houve um desentendimento. Então, existe uma linha de investigação que pode tocar para o feminicídio, onde as penas são mais duras, e pode não, mas nós temos um homicídio registrado. E aí eu vou lembrar mais uma vez da presença da arma dentro de casa. Vocês viram lá? Na primeira oportunidade, com a presença da arma dentro de casa, o marido se revolta e vai lá e atira na mulher. Tá vendo? É mais um desentendimento que resulta numa tragédia em família. A polícia agora está investigando. Ela quer saber, inclusive, onde está Paulo Roberto. Ela não encontrou Paulo Roberto, as investigações seguem. Mas, infelizmente, nós começamos o programa dizendo que a violência segue andando solta por aí, e principalmente no interior aqui da cidade de Linhares, onde esses casos acabam sendo registrados. Não há informações sobre o atirador que fez mais essa vítima. Coloca no ar aí, imagem dela. Os familiares obviamente estão enlutados. O corpo deu entrada no serviço médico legal aqui da cidade de Linhares e seguiu para que os familiares fizessem o sepultamento. É uma história muito triste. Começar a semana de uma forma triste assim é coisa absurda, mas infelizmente é o papel do jornalismo de estar informando isso aí. É mais um caso de morte de mulher aqui na região. E o cenário parece sempre o mesmo e com as motivações se repetindo. Desentendimento, dentro de casa, o marido se apossa de uma arma e vai lá e mata a mulher. Foi isso que aconteceu. Gente, olha, mas tem muitas coisas que vão passar por aqui dentro das nossas informações. Hoje é dia do professor. Professores, olha, um grande abraço a todos vocês. Eu sei que essa classe precisa ser ainda mais valorizada. Hoje eu vou contar o projeto de um professor no interior de Souretama que fez a diferença. Fez a diferença para alunos e principalmente para a agricultura familiar. Eu vou mostrar esse projeto daqui a pouco, entre outras informações. Queridos, é assim que nós começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. A polícia fez um bom trabalho em Rio Bananal nesse final de semana. Muitas viaturas e teve droga apreendida lá. Daqui a pouco a gente vai contar. Aliás, antes de chamar a próxima matéria, eu quero lembrar que a região Noroeste nos assiste no canal 45. Fiquem conosco. Um abraço para o canal 20 aí da Grande Vitória. Tem muita gente me acompanhando agora, hein, rapaz? Vou te contar.
Deixa eu falar de um acidente que aconteceu em uma das regiões aqui de Linhares, bairro Planalto, uma avenida do bairro Planalto. Eu tenho chamado a atenção aqui de motoristas que gostam de exceder em velocidade nas ruas e avenidas. O acidente não acontece só na nossa BR-101. Um veículo seguia em uma das avenidas do Planalto, sentido BR-101, quando de repente se depara com uma moto. O veículo estava em alta velocidade, abalroou esta moto. O motociclista ficou ferido gravemente e foi levado para o Hospital Rio Doce. Quem flagrou a movimentação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar nesse final de semana foi o nosso plantonista, viu, produção, que não para nunca, Cássio de Souza. Ele gravou para mim, veja aí, põe no ar. Dia 13 de outubro, nós estamos aqui em frente ao Hospital HGL, dá para ver aí pelas imagens, é lógico, mas nós estamos aqui para falar de um acidente que aconteceu no bairro Movelar, no início da noite deste sábado, dia 13 de outubro, envolvendo um automóvel e também uma motocicleta no bairro Movelar. Naquela avenida principal ali do bairro Movelar, um motociclista, identificado como David Alves, ele estava a poucos metros da sua residência, Oséias, quando foi atingido por um automóvel que era conduzido por um motorista com as iniciais WMM, de 26 anos. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o condutor do veículo do automóvel estava inclusive com a sua CNH vencida. E ao se envolver nesse acidente, o motorista do automóvel não prestou socorro à vítima, evadiu-se do local. Inclusive, a polícia de trânsito esteve aqui porque um familiar do condutor do automóvel disse que ele havia se ferido, estava recebendo atendimento médico aqui no HGL. A polícia de trânsito, a PM, esteve aqui e verificou que o condutor do automóvel não estava sendo atendido aqui no Hospital HGL. E eles disseram à nossa reportagem, que então o condutor do veículo é considerado aí como ele evadiu-se do local e não prestou socorro à vítima. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local, fez a remoção do motociclista, que é inclusive gerente de uma farmácia que fica no bairro Santa Cruz, o David, e foi encaminhado para o Hospital Rio Doce devido à gravidade dos ferimentos, inclusive informações aí que o estado de saúde dele é bastante grave. Muito bem, obrigado, Cássio, de plantão aí no final de semana e registrando aquilo que acontece. Antes de comentar isso aí, eu quero dizer que você também pode registrar esse tipo de ocorrência para nós aqui, para nossa reportagem, sabia disso? Você pode usar o seu celular, na vertical, tudo certinho, e aí vai lá contar o que você está vendo, se quiser, obviamente. Tem muita gente que manda, assim como o Cássio de Souza está fazendo, sempre quando ele tem essa oportunidade. Bem, agora deixa eu voltar nas imagens. Coloca lá para mim a imagem do carro e da moto. Gente, pela pancada que a gente percebe ali, e foi Movelar, eu falei Planalto, mas foi Movelar. Muito bem, e o Cássio já corrigiu. Mas pela pancada, de fato, dá para a gente perceber que houve uma gravidade aí. Não tem como o motociclista ele não ter se ferido gravemente. Olha só como é que ficou o carro. E dá para perceber que para ter essa pancada toda, para ficar avariado do jeito que esse carro ficou, seguramente foi uma pancada de grandes proporções. Aí agora tem a investigação para saber se existia alta velocidade. Teve gente que confirmou que sim. Olha a moto como é que ficou. Imagem impressionante desse acidente registrado em uma das ruas principais. Esquece, eu disse Movelar, mas não é Movelar, não é Planalto. E aí o mais grave disso tudo é que a CNH do motorista, liberaram aqui só as iniciais dele, Só as iniciais. É WMM de 26 anos. O motorista desse carro aí, ele estava com a CNH vencida, e segundo informações, havia outros problemas.
E aí o caso agora foi parar na delegacia, porque já é caso de polícia, né? Quando você assume o risco, você ou bebe, ou você sai com o seu carro, mas com a CNH vencida, você está assumindo um risco no trânsito. Aí a situação já passa a ser diferente, ela já passa a ser criminosa. Então é exatamente isso que está sendo agora apurado pela delegacia. Nós não temos informações dando conta de que WMM, de 26 anos, já tenha comparecido às barbas da justiça para ele explicar o que aconteceu. De fato, o que aconteceu, a gente está vendo aí boa parte. Mas se ele de fato estava sem as condições, era ele mesmo que estava no volante, todas essas informações precisam ficar bem claras. Bem claras. Citadas, inclusive, para que seja aberto um inquérito e a investigação seja tocada. Mas está sendo agora procurado pela polícia. Claro, tem que ter uma explicação para essa história toda. Mas eu vou reiterar que motoristas e motociclistas precisam redobrar as atenções nas ruas e avenidas de Linhares. Isso precisa acontecer. Daqui a pouco eu falo mais, eu tenho informações de incêndio. É isso mesmo, produção? Incêndio em uma vegetação do Vila Betânia. E eu quero lembrar que esse clima que vai ficando sempre muito seco, deu uma chuvinha, mas vai ficando sempre muito seco, ele é propício para esse tipo de ocorrência. Coloca um pouco da imagem preparada pelo próprio Cássio de Souza, o nosso plantonista do final de semana, em uma vegetação lá do bairro Vila Betânia. É claro que não foi o dono do terreno que colocou esse fogo, não é? E o Cássio foi lá registrar tudo. Corpo de Bombeiros esteve lá, seguramente faz uma ocorrência desse registro. E eu quero saber o que aconteceu. Pode voltar aqui para mim. Entre outras informações, ainda hoje eu vou lembrar um projeto de um professor no interior de Soretama que está fazendo com que alunos envolvidos diretamente na agricultura familiar tenham uma facilidade para ajudar os pais. É a matemática na agricultura familiar. Isso é uma homenagem para lembrar o dia do professor. Homenagem aqui do Ronda, da Rede Sim e da Rede Record News. Eu vou contar essa história daqui a pouco no Ronda, sai daí não, volto já. Coloca para mim imagem de Rio Bananal, de uma apreensão que aconteceu em Rio Bananal nesse final de semana. Rapaz, como que a polícia trabalhou bastante naquela região, né? Jovem foi apreendido com 11 papelotes de cocaína em Rio Bananal. Muitas drogas sendo apreendidas em Rio Bananal. Tive lá esses dias e a população tem registrado isso, né? Além do aumento de ocorrências policiais em Rio Bananal, tem também as apreensões que a polícia tem feito. E tudo isso é fruto de quê? A comunidade tem pedido mais o auxílio, o apoio da polícia e ela tem feito o trabalho dela. Quando não faz, a gente cobra, igual nós cobramos aqui do comando da polícia. Mas quando faz, a gente precisa mostrar. Está aí o resultado que a população cobrou. Exatamente o que nós estamos mostrando. Gente, olha, incêndio em vegetação em Vila Betânia. Cássio de Souza esteve lá numa ocorrência do Corpo de Bombeiros e eu quero saber mais dessa história. Ô Cássio, me conta. Uma área muito grande foi atingida aí pelas chamas na tarde deste sábado, dia 13 de outubro, aqui no bairro Vila Betânia. Os bombeiros teve que combater esse incêndio aqui às pressas, senão ia acabar atingindo aqui algumas residências que fica aqui bem próximo. Ali era o lugar onde tinha alguma coisa ali de irrigação. Olha lá, o fogo ainda tem ali alguma chama. E nesse exato momento nós vamos sair daqui, Oséias, e telespectadores aí do programa Ronda da Cidade, porque acabou de chegar aqui uma senhora dizendo que aqui atrás pegou fogo também na roça deles. E aí nós vamos para lá agora conferir as imagens. Os bombeiros acabaram de sair daqui, de combater aqui parte desse incêndio aqui, e foram para lá. O carro dos bombeiros estavam parados e devido à fumaça, um automóvel acabou atingindo aqui a viatura do Corpo de Bombeiros, né? A viatura que está aqui na frente, ó. Vocês vão ver, aí esse automóvel aqui, olha, acabou atingindo ali, ó, né, devido à fumaça, o condutor do veículo
não viu aí e acabou atingindo aqui essa viatura do Corpo de Bombeiros. Na realidade, o caminhão, né, que é usado para combater o incêndio. Nós vamos lá na roça, que a menina ali falou que pegou fogo. Também o fogo está se espalhando até lá. Nós chegamos aqui, ó, Zéias, e os bombeiros também já estavam aqui. Como vocês podem perceber ali, ó, o incêndio já estava bem controlado e os bombeiros chegaram aqui e acabaram de combater o incêndio. Nada assim de grande proporção, tanto que já foi apagado ali, já foi controlado, só temos mesmo a fumaça que está ali. O que vale de registro aí nessa história toda? Coloca a imagem de novo lá para mim. O que vale de registro? Nessa época do ano, é exatamente a época em que o Corpo de Bombeiros registra muitos incêndios. Mas incêndio por quê? Fica muito seco, o tempo fica propício para isso. Uma guimba de cigarro que seja, pode provocar esse incêndio. Então a gente registra que as pessoas precisam redobrar a atenção para não provocar um prejuízo maior. Olha só o que aconteceu. A vegetação realmente pegou fogo numa proporção grande, que poderia ser até maior, mas acabou sendo apenas esse registro aí. E por causa da fumaça, teve um carro que até bateu na viatura ali do Corpo de Bombeiros, foi isso que eu vi. Então é necessário redobrar a atenção com relação a isso. Nessa época do ano as ocorrências só aumentam nessa questão. Olha o carro aí, ó. E exatamente por causa da fumaça. Aí eu pergunto, quem paga a conta? Normalmente quem teria provocado o fogo, né, que gerou essa fumaça toda. Vamos ver no que vai dar. Mas o Corpo de Bombeiros também não disse se é um incêndio criminoso. É claro que nesse momento fica até difícil levantar isso aí, mas as investigações podem mostrar daqui para frente essas informações. Olha, vamos até a Grande Vitória, porque lá a polícia está procurando um homem que matou uma mulher e essa mulher estava grávida de 7 meses. O bebê prematuro morreu um dia depois de constatada a morte da mãe. Eu quero essas informações. Vamos lá, põe no ar. A polícia descobriu que Pamela Soares, de 23 anos, baleada dentro de casa no dia 14 de agosto no bairro Gurijique, em Vitória, foi morta por engano. Ela estava grávida de 7 meses. O bebê, que nasceu prematuro, morreu um dia após o nascimento. As investigações apontaram que Marcos de Souza, conhecido como Damião, foi o responsável pelo disparo. Nós chegamos à conclusão que o Marcos Batista de Souza, vulgo Damião, participou da morte dela, realizando uma abordagem, né, durante o seu turno no tráfico de drogas no local. Ele fez a abordagem a um morador de outro bairro que foi ao local e era já conhecido dele e os mesmos já tinham uma certa rivalidade. E dali, durante a abordagem, houve uma tentativa de fuga por parte da pessoa abordada e então Damião desfere disparos. Um desses disparos atingiu a Pamela e causou o óbito dela e também, posteriormente, da criança, que foi realizado o parto, mas ela veio a falecer. Nas buscas por Marcos, no bairro São Benedito, na capital, a polícia encontrou drogas, armas e munição. 3 pessoas foram presas: Jean Pereira da Mota, Tarles Correia da Paixão e Leandro Correia Serafim, todos com passagens pela polícia. Ontem realizamos essa diligência e conseguimos identificar realmente a casa onde ele se encontrava. Encontramos uma grande quantidade de drogas, especificamente cocaína, vários radiocomunicadores e fogos de artifício, dentre outros materiais usados, né, para a comunicação dos membros da associação criminosa. Realizamos a prisão de 3 pessoas, todas elas autuadas por associação para o tráfico, 2 deles, e um deles autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A polícia segue a investigação e conta com o apoio da população para prender Marcos de Souza Batista, o Damião. Pedimos à população ajuda para cumprir o mandado de prisão em desfavor dele e conseguir colocar esse indivíduo, que é extremamente perigoso, atrás das grades
Por quê? Né? Reforçando, ele é perigoso, tem antecedentes e, atualmente, com essa apreensão de drogas, de uma grande quantidade de drogas, restou evidenciado que ele tem uma participação bem efetiva no tráfico de drogas na região do bairro São Benedito. Que caso triste, hein? Daqui a pouco de volta eu vou contar a história do professor lá do interior de Sooretama que criou um projeto. Nesse projeto ele incentiva a aplicação da matemática na agricultura familiar. Sabe por que principalmente nós estamos fazendo essa matéria? Hoje é dia do professor. O professor precisa ser lembrado, homenageado e valorizado. Daqui a pouco eu vou contar. O que nós vamos lembrar agora está ligado ao dia do professor. Os mestres das salas de aula que fazem tanta diferença na nossa vida, não é verdade? Você deve ter aí um dos que fez tanta diferença. Eu vou contar a história de um mestre de sala de aula, um professor do interior da cidade de Sooretama. Esse professor criou um método usando a matemática dentro da agricultura familiar. E olha que nisso eu estou falando de aumento de produção, produção responsável, sem desperdício, tudo isso usando um projeto que partiu da ideia deste professor em Sooretama. Eu quero conhecer essa história. Põe no ar. Otimizar a matemática na agricultura familiar. Seria possível? A resposta é sim. Usar a matemática para acompanhar o desenvolvimento de plantas e animais dentro do objetivo de evitar desperdício e contribuir para o aumento do lucro nas lavouras no tempo certo. A experiência foi vivida por alunos da Escola de Ensino Médio Cândido Portinari, na localidade de Juncado, interior de Sooretama. Como a maior parte deles tem envolvimento na agricultura familiar, os alunos acompanharam em tabulações o desenvolvimento de plantações, como milho, feijão e uma ave. A matemática aqui revelou o tempo certo do desenvolvimento e o acompanhamento foi feito nas lousas em sala de aula. O projeto foi desenvolvido pelo professor Luiz Marques Filho, um morador da cidade de Sooretama. Em vídeo gravado em seu próprio canal no YouTube, ele mesmo explicou o objetivo da ideia. Que nós trabalhamos com a plantação do milho e do feijão e também o crescimento de uma ave. E isso nos proporcionou tirar esses dados do projeto e implantar na sala de aula. Colocamos assim, todas as tabulações foram feitas, registrando na lousa, os próprios alunos participavam e eles é que desenvolviam isso. Levavam para casa esses elementos, passava uma semana cada elemento do grupo e em seguida a gente voltava para a sala de aula, fazia a tabulação novamente e registrava na lousa através de todas as fotos que vocês estão vendo nesse vídeo. O resultado da otimização da matemática na agricultura. O frango cresceu evitando desperdícios, assim como o feijão e o milho, uma técnica que vai ajudar e muito o homem do campo da região. Os alunos também ganharam muito com esta ideia, prática e eficaz. Puderam aprender matemática levando conhecimento para dentro de casa. A supervisora da unidade de ensino aprovou a ideia. A otimização da matemática na agricultura familiar foi bastante enriquecedora, pois os alunos juntaram a realidade deles com a prática da sala de aula, onde eles, através de experiência, através de acompanhamentos com os gráficos, eles puderam fazer com que a aprendizagem se tornasse significativa para a vida deles, tornando as aulas mais dinâmicas, mais prazerosas, onde o ensino da matemática passou a ser mais prazeroso. Este agricultor, pai de um dos alunos, também afirmou que a otimização vai ajudar na sua produção. Esse projeto foi muito legal e, acima de tudo, é muito útil, porque nós devemos usar a matemática para fazermos os cálculos, para ver se o que nós estamos produzindo está dando retorno, ou seja, lucro ou prejuízo. E através dessa matemática, nós conseguimos
com os gráficos, ter muita facilidade para vermos se está dando prejuízo ou lucro. Entre os alunos, destaque para a forma de aprender e a utilidade desta técnica. Sim, foi muito bom, foi uma forma diferente de aprender matemática, né? Através desse projeto a gente conseguiu colocar em prática os nossos conhecimentos e também fazendo com que essa metodologia facilitasse o aprendizagem, né? O desenvolvimento de sala de aula. Empolgados, digamos assim, pelo fato desse trabalho incluir eles dentro da escola, dentro da família e dentro do trabalho que eles praticam. A coordenadora da escola definiu o projeto como mas muito importante. A criação, a agricultura para dentro da sala de aula. Então é uma forma interessante e diferente deles aprenderem a matemática, ver que a matemática ela realmente está no dia a dia do aluno, que às vezes o aluno não tem essa visão, não consegue perceber que tudo que está aprendendo na sala de aula tem como ser usado em casa ou na vida dele. Neste dia 15 de outubro, dia do professor, a Rede Sim e a Record News lembram o trabalho deste professor, que uniu o que é útil, ensinar a matemática, e o agradável, otimizando a matemática para o dia a dia da agricultura familiar. Através do professor Luiz Marques Filho, nós parabenizamos a todos os mestres das salas de aula, que continuam sendo importantes para o crescimento das gerações futuras, neste caso, de novos agricultores familiares. Eu quero finalizar o Ronda desse jeito. Parabéns, professores. Se eu estou aqui, eu tive a influência de um professor. Mostrar a influência desse professor aí significa mostrar uma boa influência para crescimento. Tomara que o aprendizado ultrapasse fronteiras e todos nós vamos ganhar com isso. Mais uma vez, parabéns a todos os professores. O Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.